Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os penduricalhos e a dinâmica do poder no Brasil. Os famosos penduricalhos, né? São benefícios financeiros recebidos por juízes, desembargadores, promotores, procuradores e uma parcela privilegiada, aquela elite dos servidores públicos. Esses pagamentos não são considerados verbas remuneratórias ou salário, o que os exclui da incidência do teto salarial do funcionalismo público. Então, pessoal, a gente sabe que tem um teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que a partir de fevereiro vai valer R$ 46.366,19. Hoje é 44 e uns quebrados. Tá? Então, a partir de fevereiro, esse teto vai ser de R$ 46 mil. Um estudo do Banco Mundial revelou que os servidores públicos brasileiros recebem, em média, 67% a mais do que os empregados da iniciativa privada, com funções semelhantes, enquanto a média global essa vantagem é de 16%. Então veja, se você tiver um cargo lá de auditor fiscal, se você pegar na iniciativa privada ou na pública, o da pública vai receber 67% a mais na média do que é pago na iniciativa privada, enquanto que no resto do mundo 16%. Veja como funciona o corporativismo de uma certa elite aí, dos caras que ganham mais, que estão ali no topo da pirâmide, porque o grosso do servidor público, pessoal, ganha aí 2, 3 mil reais, né, na média do Brasil. Mas tem uma elite que sobrecarrega e recebe o grande bolo, a grande fatia desses privilégios aí. Então vamos definir quais são os tipos de penduricalhos que podem ser inclusos nas diversas categorias aí da elite de servidores. Auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio moradia, ajuda de custo, auxílio natalidade, abono de permanência, que é pago a servidores que já podem se aposentar, mas continuam trabalhando, horas extras, auxílio creche, adicional noturno, verbas indenizatórias. Essa aqui é a preferida dos magistrados, que o céu é o limite, né? Entre elas, gratificação por exercício acumulativo, bônus para magistrados que atuam em mais de um juízo, férias não gozadas, etc, 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 etc. Tá? Os gastos nacionais com o Judiciário e o Ministério Público equivalem a 1,6% do PIB. O PIB é tudo de riqueza que o Brasil produz. 1,6% é gasto apenas com o Judiciário e com o Ministério Público. Aí você fala assim, 1,6 é muita coisa. Para você ter uma comparação, no resto do mundo, a média ali dos países europeus, que são os mais evoluídos do planeta, é pago 0,3%. Ou seja, no Brasil é 5 vezes mais na média dos que os países mais desenvolvidos do mundo. Tá? Os gastos com o funcionalismo público no Brasil representam cerca de 14% do PIB, comparado com 6% do Chile ou 9% da Austrália e Estados Unidos. Ou seja, aí não estamos falando só do judiciário, estamos falando da categoria como um todo, do servidor público, que inclui o judiciário, o Ministério Público e, porém, uma elite que pertence ao poder legislativo e ao poder executivo. Tá? Então, somando o funcionalismo público, 14% do PIB de tudo que o Brasil produz, 14% vai para a elite do servidor público. Comparado com a média dos países como Austrália, Chile e Estados Unidos, é metade desse valor. Então você vai vendo as distorções que existem no Brasil, esse absurdo que aumenta a desigualdade social e a divisão de renda. Né? Vamos lá. Integrantes do Judiciário e do Ministério Público concentram 70% dos servidores, ou seja, dessa elite aí, 70% corresponde ao Judiciário e ao Ministério Público. Eles recebem remuneração acima do teto constitucional. A despesa média mensal dos magistrados é mais de 50 mil reais. E tem as exceções aí que recebem 500, 600, 700 mil reais de contra-cheque. Tá? Uma pequena minoria, uma pequena parcela, mas as disparidades, né? Os abusos que existem aí, mesmo dentro da classe da elite dos servidores. O subsídio de um deputado federal, de um senador e de um presidente da República, agora nós vamos falar do Legislativo e do Executivo, é de 44 mil hoje, mas que será reajustado para 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro. Então veja, o salário, auxílio e benefícios desses parlamentares podem chegar a quase 200 mil mensais. A soma de toda a verba que os parlamentares efetivamente recebem inclui salário mensal, auxílio moradia, direito a ressarcimento integral de despesas como saúde e o que é estendido ao cônjuge e à dependência também até 21 anos. Eles também têm direito à cota para o exercício da atividade parlamentar, que cobre passagem aérea, hospedagem, combustível e outras despesas, além de verba para contratação de pessoal que trabalha nos gabinetes e os assessores.
Então vejam que esses privilégios só persistem devido à conivência e uma ação conjunta entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não é possível você ter magistrado ganhando 500 mil reais, 400, 200, 100 e parlamentares aí custando 200 mil reais para o bolso do contribuinte, sem que exista uma conivência, um acordo entre esses três poderes. E como é que a gente conclui esse acordo, essa conivência, essa sociedade, entre aspas? Você pode olhar que todos os órgãos da justiça, eles são nomeados pelo presidente da República, ou seja, Poder Executivo, e são sabatinados e aprovados antes pelo Senado Federal, ou por algum órgão do Legislativo ou de um Executivo, na instância estadual propriamente dito. Então, você veja que todos eles, para serem nomeados, eleitos, tem que estar lá a aprovação, tem que ter aprovação do Poder Executivo, do Legislativo, dentro de todas as instituições do Judiciário. Vamos lá. Primeiro, Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros são indicados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pela Ordem dos Advogados, pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. São submetidas à comissão da CCJ do Senado, sabatinadas e aprovadas por maioria absoluta em plenário, com sanção do presidente da República. Então, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, que fica abaixando resolução e portaria, torta direito, aumentando salário e o escambau, ele é aprovado pelo Senado e nomeado pelo presidente da República. Tribunal de Contas dos Estados, no caso do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são 4 conselheiros escolhidos pela Assembleia Legislativa, ou seja, deputados estaduais são escolhidos e 3 indicados pelo governador do Estado e Assembleia, Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas da União, ministros são indicados pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional com aprovação do Senado. Tudo ali, ó, tudo juntinho. Advocacia Geral da União, livre nomeação do Presidente da República. Ele vai lá, escolhe e acabou. Procuradoria-Geral da República, escolha do Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Tribunal de Justiça, aquele tribunal de segunda instância, onde tem os desembargadores, eles são escolhidos pelo governador do Estado, em cima de uma lista tríplice. O STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, os ministros são escolhidos e nomeados pelo Presidente da República e a partir de uma lista tríplice formada pelo próprio tribunal, com sabatina do Senado Federal. Supremo Tribunal Federal, quarta instância, indicação do Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Supremo Tribunal Militar, nomeado pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Tribunal Superior Eleitoral, composto por no mínimo 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ, 2 juristas indicados pelo Presidente da República. Pessoal, eu li aqui uma grande maioria das entidades do Judiciário, todas com aprovação do Congresso Nacional e nomeado pelo Presidente da República. Então, um está amarradinho com o outro, entendeu? Conclusão, moral da história. Qualquer mudança nessa estrutura nefasta criada a partir da Constituição Federal de 1988 para manter os donos do poder, os 3 poderes, juntinhos e combinados, começa, sabe aonde? Na eleição municipal da sua cidade. Começa com os vereadores. Eles são a base dessa estrutura. E no futuro, esses vereadores vão virar deputado estadual, federal, governador, presidente. São eles a base dessa estrutura. Em Campinas, veja bem que a Câmara Municipal também tem lá os seus privilégios. No ano de 2023, quando eu ainda era vereador, a Câmara aprovou o pagamento do 13º salário. Olha que legal. E férias para vereador. Por acaso vereador é CLT? Vereador bate cartão, bate ponto, tem todas as obrigações de um servidor público normal? Não, não tem. É um cargo eletivo que dura 4 anos, ou se ele for reeleito, continua. Mas tem início, meio e fim. Portanto, é imoral, apesar de legal. Como tudo nesse país, né? Tudo é legal, tudo pode. Lógico, quando é acordado entre as partes interessadas, a despeito do interesse público. Porém, ali esse 13º e as férias, somente 4 vereadores votaram contrário entre os 33. E foi Débora Palermo, Mariana Conte, Paulo Gaspar e Paulo Búfalo. Os 4 que votaram contra essa imoralidade. O subsídio também aumentou para R$ 17.800 a partir de janeiro. Então, os vereadores já vão receber esse mês R$ 17.800. Eles também têm direito a carro oficial e combustível à vontade.
Eu, Paulo Gaspar, fui o único vereador na história de Campinas a abrir mão desses privilégios. E eu gerei uma economia durante os 4 anos do meu mandato de 1,1 milhão durante esse período aí, tá? Para dar o exemplo. Só que a população, meu filho, não deu nem bola para isso. Então, no presente, são mais de 60 mil vereadores brasileiros e seus respectivos partidos são eles que mandam nas eleições municipais. Também nas estaduais e federais, porque quando um deputado vai concorrer ao Estado ou à União, ele vem aonde? Ele vem no município pedir apoio dos vereadores da sua base eleitoral, dos prefeitos, etc. Então é no município que acontece tudo. O município decide não só a eleição municipal, ele decide a eleição estadual e federal, nacional. Então essa mobilização das bases eleitorais é que elegerão os futuros representantes nas assembleias estaduais e no Congresso Nacional. Portanto, pessoal, a gente reclama lá do STF, da pouca vergonha, do STJ, dos penduricalhos, dessa elite dos servidores públicos, mas a gente fica a desejar aqui em cobrar dos vereadores as mamatas e os privilégios que eles têm aqui. E são eles que sustentam o que acontece lá em Brasília e nos estados. Ou você acha que o Centrão, que manda no Brasil, todos os partidos ali, não estão aqui em Campinas? São os mesmos que estão ali na Câmara Municipal. Você acha que os vereadores desses partidos não estão diariamente conversando com os deputados estaduais e federais dos seus partidos? Você acha que o dono do partido que está lá em Brasília também não é dono do diretório aqui de Campinas e não dá as cartas aqui? Está tudo amarrado, é uma grande teia. E o cidadão está preocupado com Lula, Bolsonaro e Trump. Enquanto que a pouca vergonha começa aqui no município. Dei o recado, pessoal. Está descontente com o penduricalho? Está descontente de ser assaltado pela alta carga tributária que nós temos que trabalhar metade do ano para pagar essa sem vergonhice toda? Isso aqui, pessoal, nós estamos falando que é por dentro, fora a corrupção, que o céu é o limite. Você viu meu vídeo anterior aí, com denúncias de Caixa 2 na eleição municipal desse ano aqui. E isso tudo a gente já sabe que é desde sempre. O problema é provar e demonstrar. E mesmo quando prova e demonstra, ainda o sistema banca a corrupção para livrar os companheiros, né? Como aconteceu aqui na CPI em Campinas, onde eu fui o presidente. Valeu, pessoal. É isso e até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, de dar um like aí e acompanhar os nossos canais. Abraço.